Olá pessoal, vamos continuar a parte 23 de Gorgias de Platão, no momento em que estamos aqui numa tensão grande, né? Uma discussão, um diálogo aqui entre o Sócrates e o Cállicles. Cállicles dizendo para ele que continuar a estudar filosofia na vida adulta é uma bobagem e que é demasiado, que é como se fosse uma criança que está falando com voz adulta quando é pequena, ou um adulto falando com voz de criança, balbuciando quando é adulto, que é ridículo. Vamos continuar então, vou voltar no pedacinho que eu parei. Ele citou aqui, né? Disse o seguinte: descuida, Sócrates, daquilo com que deverias te importar, e embora possuas uma alma nobre, a distorces manifestando-te como um adolescente. Não poderias proferir um discurso corretamente diante de conselhos de justiça, nem aceitarias qualquer um como plausível ou persuasivo, nem tampouco farias uma proposta arrojada a favor de teu semelhante, fechou aspas aqui, porque ele estava usando aqui uma mesma forma de discurso que foi utilizada anteriormente numa citação de um livro que eu já falei. E aí ele diz: e então, meu caro Sócrates, por favor, não fiques aborrecido comigo, já que vou dizer isso a ti com benevolência. Não te parece vergonhoso estar no estado em que julgo que estás juntamente com outros que insistem demasiado com a filosofia? Na situação em que estão as coisas, se alguém agarrar-te ou qualquer outra pessoa semelhante a ti e arrastar-te para a prisão sob a acusação de que estavas fazendo algo injusto, quando de fato não estavas, estejas certo de que ficarias confuso quanto ao que fazer a teu favor. Ficarias aturdido, embasbacado, incapaz de pronunciar uma só palavra, e quando fosses conduzido ao tribunal, ainda que teu acusador pudesse não passar de um patife, terias que perecer caso ele exigisse a morte como tua punição. E, no entanto, Sócrates, que sabedoria há numa arte que encontrou um indivíduo bem dotado e o tornou pior, incapaz tanto de amparar a si mesmo quanto de libertar-se ou qualquer outra pessoa dos maiores perigos, vulnerável a ponto de ter todos os bens furtados pelos seus inimigos e ser condenado a viver em sua cidade, sem qualquer direitos, como um proscrito. Um tal homem, se nos é permitido usar uma expressão tão grosseira, poderia levar uma bofetada impunemente. Aceita meu conselho, bom homem, e suspende essa refutação. Abre aspas. Pratica a doce música de uma vida atuante e o faz onde obtiveres a reputação de homem de senso. Deixa esses bonitos brinquedinhos para outros. Não importa se os classificas como basófias ou consumadas tolices. Basófias significa vaidade excessiva e sem fundamento. Então, não importa se os classificas como basófias, uma vaidade excessiva, né, e sem fundamento, ou consumadas tolices, os quais te farão habitar salões vazios. E emules não os homens que refutam essas trivialidades, mas os que possuem recursos e renomes e outras coisas em abundância. Vamos lá, duas coisas, você vê, começando por esse final, ele está dizendo: para de bobagem, porque isso não vai te permitir habitar salões cheios junto de pessoas que têm recursos e renomes e outras coisas em abundância. Aqui a gente poderia já questionar, né, o que é ter recursos. Será que ter recursos é ter dinheiro? É ter fama? Isso é ter recursos? Ser reconhecido por pessoas aqui desses salões? Quem são essas pessoas, né? Pessoas, entre aspas, comuns, que não têm talvez de fato esse bom senso que ele está dizendo para o Sócrates, que ele é que não tem. Então ele está dizendo isso: olha, a filosofia te faz pior, porque você não vai conseguir
viver entre os tolos. Só que ele, claro, ele não está dizendo que os outros é que são tolos, ele está dizendo para o Sócrates quem é tolo é ele, porque ele não vai conseguir se defender diante de um tribunal. E aí é interessante lembrar que esse livro, né, é o que se sabe, né, não se tem exatamente uma data, ele teoricamente, né, hipoteticamente, né, pelo que inclusive eu já falei aqui a data no início dessas leituras, ele foi escrito depois de Sócrates ter sido condenado à justiça e ter sido obrigado a beber a cicuta e morrer. Inclusive as leituras desse livro estão todas postadas no YouTube, né? Que eu já li, que é bem interessante ler esses 3 livros, né? A Apologia de Sócrates, onde ele está se defendendo no tribunal, e depois Criton e depois Fédon, nessa sequência até o momento em que ele bebe a cicuta. Mas ele está dizendo aqui, olha, se você fosse levado para um tribunal, você não conseguiria se defender, justamente nem se defender a si mesmo e nem defender aos outros, porque você está demais com essa ideia da filosofia na cabeça. E aí, lembrando então que isso não aconteceu, apesar de esse livro foi escrito depois disso, então é só uma brincadeira, entre aspas, séria de palavras aqui, para mostrar como é que um sofista pode confundir, né, os outros, ou como a gente, enquanto às vezes esse pedaço sofista dentro de nós pode se confundir, né, pode a gente mesmo nos confundirmos, né, e aí perder essa sabedoria, esse discernimento, né, jogando uma pequena verdade. Não existe pequena verdade, né? Jogando uma verdade e depois jogando mentiras e aí confundir nessa lógica. Por quê? Porque Sócrates, ele de fato se defendeu no tribunal, né? Platão sabe disso. Só que ele sabia, de um ponto de vista, que ele não deveria fazer nada. Primeiro ele sabia que ele não podia fazer nada além daquilo, que aquele julgamento já estava meio que cartas marcadas, então ele faz o seu papel de colocar a verdade, colocar o que ele acreditava como justiça no discurso, mas realmente ele não era capaz de fazer essa mudança que já estava ali acontecendo, que ele seria condenado. Mas isso não porque ele era um filósofo, não porque ele buscava a verdade, né? Então é disso que ele está, de alguma maneira, já fazendo uma referência, apesar de que aqui no livro Sócrates está em momentos antes dessa morte que acontece depois na realidade. Então tá claro aqui, né? Vamos continuar só mais um pouquinho. Sócrates vai responder, então, ele acabou de dizer, né? Que você não vai conseguir estar vivendo ao lado de homens que possuem recursos e renomes e outras coisas em abundância. Sócrates vai responder: se realmente possuísse uma alma feita de ouro, Cállicles, não achas que ficaria satisfeita em encontrar uma daquelas pedras nas quais testam o ouro? E se essa pedra a que pretendesse submeter minha alma fosse a mais excelente entre as pedras e confirmasse que minha alma recebera o cuidado apropriado, não achas que a este ponto eu estaria em condição de saber que estou num estado satisfatório e que dispenso tal teste adicional? Cállicles, o que significa essa tua pergunta, Sócrates? Olha como o Platão é generoso, gente. Ele fala, Sócrates coloca aqui uma questão importante, quer dizer, olha, se eu sou feito de algo, eu posso ser testado. Se eu tenho uma convicção, né, se eu sou de ouro, eu posso ali. É interessante o ouro, né? Que o ouro é fiel a si mesmo, é um metal que nunca perde a sua característica. Você usa o metal, ele nunca fica preto, não à toa ele escolhe a palavra ouro, mas ele está dizendo, se eu tenho uma alma aqui feita de ouro, eu não ficaria satisfeito em ser testado e ver se isso é real? Quer dizer, se eu acredito numa ideia e vem ali alguém e me contesta, se eu sei aquilo que eu realmente sou, isso para mim não é bom, porque eu vou ver aquilo que eu realmente sou, aquilo que eu acredito. Ele está dizendo sobre isso, né? E aí, como Platão é generoso, né? Ele vem, ele cita isso, e aí ele vai explicar para a gente que está lendo, quer dizer, o Cállicles vai dizer, o que significa essa sua pergunta? É quase como se ele estivesse
fazendo essa generosidade, né, o Platão para nós, para a gente entender mais profundamente aquilo que Sócrates falou. Então ele vai explicar com mais detalhes isso que ele acabou de dizer. Sócrates responde: eu te direi, apenas estou pensando que golpe de sorte foi ter topado contigo. Cállicles: e por que dizes isso? Sócrates: estou certo de que sempre que concordas comigo quanto a qualquer opinião assumida por minha alma, isto deve ser verdadeiro. De fato, concebo que todo aquele que testasse suficientemente uma alma para avaliar se esta vive com retidão ou não, precisa estar de posse de 3 coisas que tu possuis: conhecimento, boa vontade e franqueza. Oi? Pergunta. Está sendo Sócrates irônico aqui com ele? Vamos continuar? Topo com muitas pessoas incapazes de testar-me, pois não são sábias como és. Outras, a despeito de serem sábias, não desejam dizer-me a verdade, pois não se importam comigo, como te importas. Quanto aos 2 visitantes aqui presentes, Gorgias e Polo, apesar de sábios e aficionados a mim, mostram-se menos francos e mais propensos a uma certa vergonha do que deveriam. Não é de surpreender. Levaram a vergonha a tal ponto que, pelo fato de estarem envergonhados, ousaram, cada um por seu turno, contradizer-se perante um grande grupo e em torno de tópicos do maior peso. Mas tem todas essas qualidades que faltam aos outros. Tiveste uma excelente educação, com os que muitos aqui em Atenas concordarão, e ages com boa vontade em relação a mim. Eu vou parar por aqui, né, pessoal? Então ele está dizendo para ele, olha só, né, você realmente e a gente pode pensar na nossa vida também, para você verificar, para você testar se você está realmente agindo de acordo com a sua alma, se você está vivendo de acordo com a retidão. Você precisa estar de posse de 3 coisas: conhecimento, boa vontade e franqueza. Então, cada coisa na nossa vida, né? A gente pode analisar a partir disso. E aí ele diz para ele: você realmente está fazendo esse teste comigo a partir disso, eu reconheço, né? E tem uma ironia aí, porque ele diz, né? Porque o Polo e o Gorgias, porque eles me admiram, né? Eles, de alguma maneira, se sentiram envergonhados ao perceber essas contradições, né? Mas você não, né? Ele falou, você realmente vai continuar nessa toada comigo, né? Quer dizer, o Gorgias e o Polo perceberam a contradição e se envergonharam. O Cállicles não tá nem aí, né, gente? Ele tá ali convicto daquilo que ele tá falando, bobagens, né? E continuando a falar para o Sócrates, imagina, né, gente? Olha o que ele está falando, né? Pelo amor de Deus. Vamos continuar amanhã, continuar vendo esse diálogo aqui, ver o que Sócrates vai falar, como é que Cállicles vai responder. É bem interessante. Estou gostando muito disso. Espero que realmente vocês estejam gostando também. Aqui são bons pensamentos que a gente pode ir desenvolvendo sobre tudo isso, né? E apurando a nossa forma de pensar, né? Se apoderando dessa força real e interior, não essa força do renome, da reputação e de ter a abundância, né? Mas ter a razão como o nosso centro, para a partir dela, né, ser uma luz para a gente poder realmente viver as nossas virtudes, né, as virtudes da nossa alma. Beijos para vocês, pessoal. Até amanhã. Bye, bye.